Bem-vindos ao nosso programa, sempre trazendo as principais informações do dia e da semana. Também nós trazemos sempre pontuais, o que você deve conhecer que não está no seu dia a dia, mas nós trazemos aqui direto para você os nossos convidados para poder deixar você sempre bem informado. Por isso nós temos hoje aqui a participação do doutor. Olha que ele veio já contar para mim o seguinte, que ele é São Paulino, então já entrou aqui, já tendo que dar explicações. Outro dia eu cheguei para um colega aqui, né, que ele falou que era vendedor. Falei, você é vendedor? Que time você torce? São Paulo. Então me vende aí, por que eu devo trocar de time para o São Paulo? Perdi o emprego, ele falou. Complicado, viu? Ultimamente a gente está tomando cada baile, gente. Doutor Delibal, conta para nós, qual a sua ação hoje? O senhor é advogado e trabalha em que área? Eu sou advogado, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB daqui de São Caetano do Sul e atuo na área de civil, né, e na área de constitucional também. Erasmo de Liberal Júnior. Eu também sou júnior, né? Então a gente já tem essa questão do pai que vem, graças a Deus, muito bem, que a gente lembra com carinho, meu pai que já foi há algum tempo, carregar o nome de júnior, ainda muitas pessoas me chamam de júnior. Aquelas que conheceram algum tempo atrás. Normalmente no seu dia a dia, como que é? Erasmo de Liberal Júnior, como estão? Normalmente o pessoal me chama de Erasmo mesmo, né, assim, na parte mais profissional. Agora a família, os amigos, eles acabam chamando de Júnior, de Nino, que é um apelido carinhoso de família aí desde pequeno. Mas vamos lá, conta um pouco da sua comissão hoje, do seu trabalho dentro da OAB de São Caetano. A Comissão de Direito Constitucional, ela consiste em estudos da nossa Constituição Federal, né, que é a principal lei, né, a Carta Magna de formação do Estado Democrático de Direito. É um estudo bem interessante porque, às vezes, o legislador acaba fazendo algumas leis e fica equivocado e acaba passando por cima de algumas regras da Constituição Federal. E é um estudo muito interessante porque se você chegar hoje para uma pessoa e falar assim, a pena de morte é permitida no Brasil, ele vai falar assim, não é permitida, mas sim, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 47, em caso de guerra declarada, ele permite, por exemplo, no caso de traição, sim, a pena de morte. Então é muito importante a gente fazer esse estudo, esmiuçar cada pedacinho dela para trazer isso para o nosso dia a dia. Então quem já podia ter perdido um pontinho num exame. Sim, sem sombra de dúvida. Nos concursos públicos acaba caindo esse tipo de pergunta, né? Essas pegadinhas, né? Doutor, mas referente mais à cidade, o que acaba mais pegando nessa questão da constitucionalidade? A Comissão de Direito Constitucional, aqui da OAB, com o presidente nosso João Paulo Borges Chagas, ela promove bastante palestras, ela promove alguns encontros, assim, com assuntos pertinentes à cidade. Por exemplo, o voto branco ou nulo, sob a luz da Constituição Federal, o que devemos fazer, né? Então essas palestras elas são abertas para bacharéis de direito, elas são abertas para advogados e que muitas pessoas até não sabem, mas é aberto até para as pessoas comuns, né? Participarem, né? Então é sempre bom, sempre importante estar ligado na agenda da OAB, que tem no próprio Facebook da OAB São Caetano do Sul, as palestras que estão abertas para todos no público em geral. Já que o senhor falou dessa questão do voto branco e nulo, sempre a gente acaba ouvindo que as pessoas dizem, não, o voto branco acaba favorecendo quem está na frente, o nulo acaba favorecendo. Tem essa questão mesmo de votos brancos e nulos favorecer uma parte? Veja bem, como é que funciona hoje o nosso sistema eleitoral atualmente? São computados apenas os votos válidos. Então, vamos trazer o Brasil como se fosse um edifício. E vamos supor que tivessem 100 apartamentos e o presidente seria o síndico. Se os 100 apartamentos votarem, para se eleger o síndico precisa ter 50% dos votos mais um, ou seja, nesse cenário, 51 pessoas votando para o síndico. Vamos supor que 10 apartamentos votem branco, então os votos válidos passam a ser 90. Então, para se eleger o síndico, nós precisamos de 50% mais um, que seriam 45 votos, mais um, 46. Os outros 10 apartamentos votaram nulo. Então, nós teríamos 80 apartamentos. Então, para se eleger o novo síndico,
nós precisaríamos ter 40 votos mais um, ou seja, 50% dos votos mais um. Então as pessoas acabam confundindo isso. Então é muito importante sempre a gente tomar uma decisão. Ah, mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele, mas assim, é muito importante para a democracia nós efetuarmos uma escolha e votar sempre corretamente e votar consciente, sabendo da nossa escolha. Na questão aqui não é mais nem constitucional, mas é pessoal, mas às vezes pelo estudo o senhor pode ter uma diferenciação na sua resposta, a questão do voto obrigatório. Qual que é a sua perspectiva dessa questão da obrigatoriedade do voto? Francamente, ele não é uma cláusula pétrea. O voto sigiloso, sim, é cláusula pétrea. A cláusula pétrea é aquela cláusula que nós não podemos mexer. Eu sou contra o voto obrigatório, uma escolha particular minha. Por quê? Porque eu acho que às vezes as pessoas vão votar, ou votam branco e votam nulo, e acaba atrapalhando como um todo o pleito eleitoral. Entendeu? Eu acho que as pessoas teriam que ter, na verdade, uma educação, uma conscientização para a escolha correta do voto, a escolha correta do seu candidato, que é muito importante também não só escolher bem o candidato do executivo, mas sim o candidato do legislativo, porque são eles que fazem as leis, são eles que vão determinar o nosso futuro jurídico daqui para frente. Agora, como você falou, precisa educar. Educar como? Na escola? Sim, na escola, eu acho que faz parte campanhas até na própria cidade, explicando. A OAB ela tem um dispositivo interessante que seria a OAB nas escolas. E então, cada vez um profissional do direito vai até a escola e fala um pouco sobre a profissão do advogado e sobre um pouco de cada matéria. Por exemplo, o direito constitucional, ele fala um pouco sobre a Constituição Federal, o direito penal, ele fala um pouco sobre direito penal, crimes, etc. E eu acho que, assim, na parte também do direito eleitoral, passar a explicar isso já para as crianças desde a base, até porque os adolescentes, a maioria já podem até votar, não é obrigatório, é facultativo, mas podem votar, mas assim, até a conscientização da importância do voto. Eu acho que seria esse o caminho, né? Bem, das cláusulas realmente que são das mais importantes, é o direito à liberdade, direito à educação, por exemplo. Mas como você pode falar que tem direito à educação se as pessoas realmente não têm o direito à educação? Como que você fala assim, não, a Constituição está aí, tem que ser cumprida, mas não é cumprida? Na verdade, se você for pegar a Constituição, ela fala assim que você tem direito à casa, você tem direito à alimentação, você tem direito a trabalho, você tem direito à saúde, você tem direito à segurança, tudo isso está na Constituição. E a gente está, assim, a sociedade como um todo, ela vem trabalhando para chegar no ideal. Para chegar no ideal, salvo engano, no último estudo que eu acompanhei, seria o salário mínimo de aproximadamente R$6.000 para você viver dignamente com tudo isso, porque hoje o Estado não tem condições. O Estado que eu digo não é o Estado de São Paulo, seria a República Federativa do Brasil, ou Estados, as cidades, elas não têm ainda condições de prover todos esses serviços, como a gente vê em alguns países fora daqui do Brasil. Por exemplo, o Canadá, ele é fantástico, ele provém saúde. Você vai no médico, por exemplo, no Canadá, ele já sai, você vai tomar 8 comprimidos, ele te dá os 8 comprimidos já no próprio hospital, entendeu? Eu acredito que assim, ainda tem um longo caminho pela frente, mas é muito importante a gente fazer a nossa lição de casa. Em primeiro lugar, não compactuar com corrupção. Em segundo lugar, fazer o nosso trabalho no dia a dia, por exemplo, vamos votar conscientemente, chegar para uma pessoa e explicar, olha, veja bem, os candidatos são esses, talvez não sejam todos os ideais, mas assim, eu acho que a principal e a única arma para chegar nessa meta, nessa utopia de ter um salário mínimo que consiga abranger todas as necessidades básicas do ser humano, através do voto consciente, através do votar em pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas que realmente pensam mais ou menos como uma sociedade melhor, a construção de uma sociedade melhor. Muito bem. Na sua opinião, de todas as cláusulas que nós temos na Constituição, se você tivesse direito de mudar uma, qual que você mudaria? Mudar uma cláusula na Constituição Federal, se eu pudesse mudar, eu acredito que seria o voto. A obrigatoriedade do voto. Eu já bati nessa tecla várias e várias vezes, porque eu acho que atrapalha
o nosso pleito eleitoral. Eu acho que, às vezes, eu vou votar em qualquer um mesmo, vou votar nesse só por causa da culpa do outro e tal, e às vezes não necessariamente acaba expressando a vontade da maioria, que é naquela proporção que eu expliquei, fazendo uma alusão ao prédio, acaba não expressando a vontade da maioria. Então, acho que mudaria isso. Doutor trouxe aqui algumas fotos também, nós vamos aproveitar para passar algumas e ele vai comentar e para a gente mostrar o que está sendo feito lá com o trabalho dentro da OAB de São Caetano. Esse foi um domingo que foi feito atendimento judiciário, né, para orientação ali no Parque Chico Mendes, né, inclusive acompanhado de alunos da faculdade da Universidade de São Caetano do Sul. A gente fazia essa orientação para o público e já explicava mais ou menos para os alunos como é que funciona a prática do dia a dia do advogado, né. Aí mais fotos aí do nosso atendimento, é sempre um sucesso, até formou-se filas e a gente tentou atender todo mundo, mas chegou um dado horário com a baixa luminosidade nós não conseguimos atender todos. Esse foi um simpósio que nós fizemos dos 30 anos da Constituição Federal, onde convidamos aí os grandes nomes do direito constitucional, do meu lado esquerdo ali, né, direito da foto, o presidente da OAB. Aí também pode passar para a próxima. Aí foi na abertura, né, que eu estou falando um pouquinho sobre a Constituição Federal, perto das bandeiras, o doutor João Paulo Borges Chagas, doutor Adilson, o antigo presidente da OAB, doutor Paulo Peixoto, doutor Roberto Barbato, exatamente. E Dr. Ricardo Baronovski. Esse daí é uma outra subseção da qual também sou presidente, é da Comissão dos Advogados Motociclistas. Esse foi um lançamento de uma campanha estadual no âmbito dos advogados motociclistas estadual, do qual o presidente à época era o Antônio Carlos Duarte Correia, Moreira, era Pare de Dirigir Teclando. Porque a grande maioria dos acidentes hoje é porque a pessoa fica no celular, naquele vício, etc. e tal. Então, justamente também na parte de conscientização, para não ocorrerem acidentes, etc. e tal, a gente lançou panfletos, adesivos ali, para toda aquela região do centro de São Paulo das motocicletas. Aí foi no mesmo dia, né, que a Comissão de Estudos de Mobilidade Ciclística também participou, para fazer essa crítica, na verdade, ao uso do celular no volante, né? Nosso escriba aqui para o jornal ABC Repórter, com a sua coluna. Eu colaboro um pouquinho fazendo na coluna jurídica aí alguns comentários, justamente essa fotografia falando sobre as eleições de 2018, né? Se o pessoal estava preparado, a conscientização do voto, etc., que eu bato muito nessa tecla, que eu acho que é a ferramenta mais importante que a gente tem hoje em dia. Esse também foi um outro dia de... bairro a bairro. Né? Bairro a bairro, na qual a OAB de São Caetano do Sul participou, né? E é isso aí. Tem mais, Ed? Então vamos lá. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Opa, tinha mais uma aí, mas cortou a cabeça dele. Essa foi no dia da posse, né? Solenidade de posse ali, que até foi uma foto só para ilustrar mesmo aqui nossa entrevista. Tá ok. Nós estamos hoje entrevistando o Dr. Erasmo de Liberal Júnior, que é advogado e presidente da Comissão de Constituição, isso, né, da OAB de São Caetano. Direito Constitucional e dos advogados motociclistas também. Muito bem. Então, será que ele gosta de motocicleta? Depois a gente fala isso. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com você para mostrar mais desse assunto dos seus direitos garantidos pela nossa Constituição. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Direito Constitucional, nosso tema do programa de hoje, que é aqui com o doutor Deliberal, que veio representando a OAB de São Caetano do Sul. Doutor, nessas questões todas que a gente ouve sobre a Constituição hoje, no direito que o Supremo deve ter guardando a nossa Constituição, se diz que estão rasgando a Constituição todo dia. Você acredita que estão fazendo isso mesmo? Olha, tem alguns fatos aí, alguns acontecimentos que a gente acaba ficando preocupado, né? Por exemplo, em alguns, acho que essa semana passada até ele legislando, né, em alguns fatores aí, a gente fica preocupado, porque na verdade ele deveria dizer pode ou não pode ser guarda da Constituição Federal, não legislar como vem acontecendo. Isso preocupa bastante. Lembra de um caso de estar legislando? Olha, a criminalização do LGBT, por exemplo, isso é complicado, eles estarem falando a respeito disso. Eu vejo realmente que tem que ter uma majoração eventual num crime contra essas minorias que são realmente assim, muito desrespeitadas hoje em dia, mas eu entendo que não é o papel do Supremo Tribunal Federal fazer isso. Isso é o papel do nosso poder legislativo. Então, essa confusão, na verdade, já existe a tripartição dos poderes justamente para um não influenciar no outro. Por exemplo, o jurídico não influencia o legislativo, que não influencia o executivo. E hoje está tendo uma mistura disso tudo e isso pode ser muito perigoso para o nosso futuro. A gente vê também que hoje se dá muito habeas corpus, se solta muita gente e até gente que está todo mundo achando realmente que o cara devia estar preso e daqui a pouco está solto. Pois é. Como que se vira hoje? Como que você pode falar que nós temos a última instância, que é o Supremo, depois de lá não tem para quem você reclamar? Exatamente. Certo? Aí vamos dizer aí no caso que teve, logicamente, da questão da censura que teve com aquela revista. Né? Se nosso país defende da liberdade de expressão, que está no artigo 5º, que nós temos, como que pode ter lá e censurar o que estava escrito na revista?
Tanto é que isso acabou caindo por terra, mas foi assim algo medieval, foi uma decisão assim realmente e que, ao meu ver, envergonha a toda a classe jurídica, os juízes, tanto é que caiu por terra, isso voltou atrás. Em pleno século XXI não podemos permitir, com o nosso Estado democrático de direito atual, uma medida que afronta a liberdade de expressão, enfim, senão nem esse bate-papo aqui estaria acontecendo. Agora você vê, né? Você falou que voltou atrás, mas até voltar atrás, teve um dano contra eles. Sim. Contra a revista e contra a democracia, logicamente, que foi um afronto direto, não dava para se entender. Qual a punição para quem cometeu esse erro? Infelizmente, não vai ter punição nenhuma. Então, né? E que democracia é essa? Pois é. Que garantia da Constituição é essa se ele faz um afronto desse contra o que eles estão defendendo, que é a Constituição, e ainda fazem censura em cima da imprensa? Você viu como tudo acaba remetendo ao voto? As pessoas que votaram mal, que acabaram elegendo os governantes, que colocaram esses representantes no STF. Então, mas o pior ainda lá, né? Que lá eles não são eleitos, eles são escolhidos. Escolhidos por quem Pelo nós presidente da elegemos. República. Por quem nós elegemos. E quem coloca o presidente da República lá? Nós, o povo. Você vê como é importante o voto, como ele reflete em tudo na sociedade? As pessoas não têm noção do poder que é o voto e da responsabilidade que é você encarar uma urna de frente e falar, eu vou votar neste, naquele ou naquele outro. As pessoas não têm essa noção e precisariam ter. No sistema que tem pelo mundo, votar também para promotor, juiz, delegado, ministro, você acha que seria vantajoso? O Brasil teria já capacidade para fazer isso? É que, na verdade, o nosso direito aqui ele é o romano, né? E, por exemplo, nesses países, por exemplo, como os Estados Unidos, ele é o anglo-saxônico, né? Salvo engano. Common law. Isso, common law, exatamente. Dizer que é o que está acontecendo no dia a dia, né? Ele vê pelo costume. Exato. Assim, eu acho que poderia fazer talvez, num futuro, com a promulgação de uma nova Constituição Federal, alguma coisa, assim, bem utópico, tá? Eu acho que hoje a gente está passando por uma turbulência política, uma turbulência jurídica, uma turbulência no legislativo. Realmente, até a própria economia não sabe para que lado que vamos ir daqui para frente, né? Então, eu acho que seria algo a se pensar, mas assim, bem para frente, precisaria amadurecer um pouco mais a nossa legislação, perdão, a nossa sociedade como um todo, para poder pensar em algo do gênero, conforme você havia falado. Também expandir esse voto para esses outros cargos, né? Bem, outro tema muito polêmico hoje é a questão do exame da OAB. Todos sabem que cerca de 95% das pessoas que prestam o exame hoje não passam. Isso é constitucional? Sim, é constitucional, lógico que é constitucional. Porque tem uma briga danada agora em cima disso, né? Não, mas eu entendo ser constitucional, sim. E acho muito importante. Aliás, até os outros profissionais de classes que me perdoem, mas eu acho que deveria ser estendido para todas as classes. Inclusive até o próprio direito. É a medicina, principalmente, né? Principalmente. Poxa vida, às vezes a gente vai num médico, tal, ele nem olha na sua cara, toma isso, aquilo, tal, não te examinou, não pediu um exame, nada, não, isso não deve ser nada, enfim, eu acho isso horrível. Medicina eu acho que deveria ter. Os engenheiros também, sim, engenheiro civil, arquiteto, etc. Eu acho que deveria sim, minha opinião pessoal. E acredito também até numa possibilidade de um reexame. Por quê? Com o tempo, às vezes a pessoa acaba deixando de lado, acaba não se preocupando tanto. Então, enfim, a cada 10 anos fazer um reexame para ver se a pessoa está apta ainda a continuar na profissão. Isso é opinião pessoal minha. Mas eu entendo também que tem muitas pessoas, eu conheço um caso até na família, que ela tem um conhecer notável em direito, ela trabalha, inclusive, assessora jurídica de um grande advogado de São Paulo, e ela não consegue passar no exame por questões da pressão do exame, etc. Ela acaba até passando mal e não passa. Enfim, eu acho que talvez não mistificando, nossa, o exame é tão difícil assim tal. Eu, por sorte, acabei passando de primeira, na primeira fase e na segunda fase.
Mas é dedicação em primeiro lugar, você tem que ter muita dedicação, abdicar de passeios, abdicar de jantares, abdicar de festas para, sim, realmente conseguir aquele objetivo, né? Bem particular agora, que não é o caso, mas e se fosse ao contrário também? A pessoa não fez direito, mas ia lá no exame e passasse. Você acha que tem validade? Não. Deveria ter? De forma alguma, porque eles passam grandes bases na faculdade, que são coisas assim, por exemplo, filosofia, que você tem isso na faculdade, estudo, por exemplo, do livro Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, entendeu? Eu acho que tem que ter essa base filosófica para você poder advogar, porque a gente acaba lidando com os sonhos das pessoas, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira e ela tem direito a receber X da empresa e acaba não recebendo, então é muita responsabilidade você pegar uma ação, alimentos, por exemplo, poxa, a pessoa ganha 100 mil reais por mês, mas declara só que ganha 5 mil e acaba não pagando alimento para os filhos, etc. Então você trabalha com sonhos, você trabalha com vidas, é muita responsabilidade para a pessoa simplesmente ir lá fazer o exame e falar, sou advogado, né? Então, mas é o mesmo caso, né? Se ela fez e passou, é porque ela mostra conhecimento. Então fica uma polêmica grande, porque assim, tem os cursos hoje pelo mundo que você faz via, que eles chamam aí, né, virtual. O EAD, né? Ensino à distância, enfim. Mas ela tem o direito de prestar o exame, prestou o exame, ela mostrou capacitada, está aprovado, né? Será que seria aprovado? Eu vejo no caso assim, também de jornalista. Não, estou especulando, estou falando para a gente bater esse papinho aqui. No caso de jornalista, eu lembro de alguns grandes jornalistas que não fizeram faculdade de jornalismo. É o dom. A pessoa tem o dom, como tem de falar, como tem de cantar. Então, algumas coisas acabam facilitando a vida das pessoas, né? E até tem aquelas pessoas, por exemplo, mesmo que trabalham em cartório, né? E podem nunca ter feito direito, mas tem um conhecimento muito grande porque trabalharam em cartório, né? E até acaba facilitando também. A maioria que trabalha em cartório e vai fazer o direito acaba tendo um bom desempenho. Isso eu percebo, quando a gente vai em cartório, às vezes a pessoa, você acaba confundindo algum aspecto de como fazer determinada procedimento, ele fala, não, doutor, é assim. Mas tudo bem, ele lida nisso no dia a dia, já né? está sabendo... Mas sim, sabe muito. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nós entrevistamos hoje o Dr. Erasmo de Liberal Júnior, que é aqui advogado, presidente da Comissão de Constituição. Direito Constitucional. Direito Constitucional da OAB de São Caetano do Sul. Eu aprendo, viu? Dê o nosso braço para o Dr. João Paulo Borges Chagas, grande amigo, palmeirense, boa gente de toda forma. Tá vendo? E nós temos essa oportunidade hoje de ter mais aqui informações para você saber também qual é o seu direito, tá ok? Procure a OAB, sempre está à disposição, procure sempre um advogado para ficar bem informado e bem representado. Certo, doutor? Sim, a OAB é para todos, convido a todos, vem para a OAB, venham participar das palestras, venham com a gente, juntos somos mais fortes. Obrigado. Você fique conosco e não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais.